Oi, sexto ano, tudo bem? Vamos lá então para mais um vídeo, dando continuidade aos nossos estudos. Eu gravei esse vídeo agora há pouco, fiquei uma hora gravando o vídeo e daí quando eu fui olhar não tinha áudio, perdi tudo. Eu vou gravar tudo de novo agora, do zero. Vamos lá então. Pessoal, é o seguinte, nós vamos continuar aqui os nossos estudos na unidade 7, tá? A partir da página 154. Nós temos ainda a unidade 7 e a unidade 8 para fechar os conteúdos do ano. Tá? Então, esse é o penúltima unidade. Dessa vez, nós vamos estudar como é a célula dos seres vivos, como as células se organizam em tecidos, órgãos, sistemas, para formar o organismo. Tá bom? Então, esses dois temas para hoje, e eu vou deixar uma tarefa no final para vocês. Vamos lá, então? Bora! Vamos lá então, estamos aqui com o tema 1 na página, deixa eu ver aqui, a página 156. 156, eu vou deixar essas páginas em anexo, como eu sempre faço, tá? E se você tem um livro aí, você pode acompanhar e usar depois para estudar para as avaliações. Então vamos lá. As células. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Então, os seres vivos são formados, no mínimo, por uma célula. Existem alguns seres que são formados por uma célula só. Bactérias, protozoários, alguns fungos, algumas algas, algumas algas marinhas também, né, que são chamadas de algas unicelulares. Eles são formados por só uma célula. Eles são a própria célula, tá? Agora, existem outros seres, que a maioria são pluricelulares, são formados por muitas células. Tá? O ser humano, por exemplo, é formado por trilhões de células. Vamos lá. Então, a célula é considerada a estrutura básica da vida. Essa frase é importante. Ó. A célula é considerada uma estrutura básica da vida. É nas células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida. Dentro das células ocorrem reações químicas que fazem com que os seres estejam vivos. Produção de energia, produção de substâncias, transformação de substâncias, isso ocorre dentro das células. Ó, como para a obtenção de energia, acabei de falar, né? Formação e renovação de componentes do corpo e para a reprodução também. Isso tudo é responsabilidade das células. Dependendo da quantidade de células que os formam, seres vivos eles podem ser de duas maneiras. Ou os seres vivos são unicelulares, ou eles são pluricelulares, também chamados de multicelulares. Vamos ver primeiro os unicelulares, formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente só podem ser observados com o auxílio de microscópios. Então, bactérias, protistas, protozoários e algas protistas. Alguns fungos também são unicelulares, eles são formados por uma única célula, tá? Agora, os pluricelulares são formados por duas ou mais células. No ser humano, como eu falei, nós somos formados por trilhões de células. O corpo humano, olha aqui, está falando, o corpo humano, por exemplo, é composto de trilhões de células. Aqui nós temos a imagem de um ser chamado euglena, esse serzinho aqui, ó. Ele é unicelular, tá? Ele é um protista, ele é um protozoário. A euglena, ela é unicelular, ela é uma célula só. Ela própria é uma célula, tá? E aqui do lado nós temos uma planta que é um musgo, é um leucolepis. O musgo ele é pluricelular, ele é uma planta, ele é formado por trilhões de células, tá? Ok, agora aqui um pouquinho de história, descoberta da célula. Atualmente conhecemos células, micro-organismos e diversas outras estruturas invisíveis ao olho humano. Então, o ser humano consegue enxergar e ele sabe, ele conhece muitas estruturas que só podem ser vistas com o quê? Com o microscópio, né? Adquirir esse conhecimento só foi possível após o desenvolvimento de equipamentos que permitissem às pessoas enxergar estruturas muito pequenas em comparação ao ser humano. Então foi inventado o quê? Foi inventado o microscópio, lá no século XVII. Não confundir microscópio com telescópio, tá? O telescópio é para observar o que está lá longe, os astros no céu, a lua, ou sei lá, olhar a vizinha do apartamento, né? Já
O microscópio é para a gente ver coisinhas pequenininhas que estão aqui perto da gente, no laboratório, né? No laboratório da escola, no laboratório de química. A gente usa então o microscópio. Aí está dizendo assim, ó, isso começou a ocorrer no século XVII, quando o inglês Robert Hooke, ele viveu de 1635 a 1703, construiu um microscópio e utilizou para observar fatias finas de cortiça. A cortiça, ela é uma parte da casca de algumas árvores. Tem umas árvores que produzem a cortiça. A cortiça ela é seca, ela é usada para fazer aquela tampa de vinho chamada rolha. A rolha da garrafa de vinho é feita de cortiça, tá? Esse material ele mostrava um grande número de espaços vazios que o Hooke chamou de células. Aqui do lado tem um desenho que o Hooke fez, ó, quando ele observou a cortiça. Ele fatiou uma cortiça dessa com uma fatia bem fininha, quase transparente, que ele colocava no microscópio, e ele fez esse desenho aqui. Olha como é cheio de buraquinhos, né? Cheio de buraquinhos. Esses buraquinhos ele chamou de célula. Célula quer dizer pequena cela. Pequena cela. Uma cela é um lugar fechado. Então, uma pequena célula. Célula. Tá? Isso aqui foi publicado num livro dele, chamado Micrografia. Livro do Hooke. Isso aqui não é uma foto, é um desenho, tá? Na época não tinha câmera fotográfica. Aí diz assim, tanto Hooke como outros pesquisadores observaram estruturas semelhantes às células da cortiça em outros seres vivos. Então pegou lá uma pele de um animal, né? uma folha de uma planta, e eles observaram que essas células também estavam presentes nesses seres vivos. Mas estava preenchida, né, com material gelatinoso dentro dessas células. Por quê? Porque as células estavam vivas. A cortiça, ela está morta, as células já morreram, mas fica o buraco ali, ó, fica a marca deles, das células. Após certo tempo, o termo célula passou a designar o conteúdo completo de cada um desses compartimentos. Ou seja, o que está dentro de cada um desses espacinhos foi chamado de célula. Ok? Ok, vamos para a próxima página. Continuando aqui, na página 157, diz assim, teoria celular. Com o desenvolvimento de microscópios cada vez mais potentes, que aumentam mais e enxergam melhor, né, aumentaram as evidências da presença de células em diversos seres vivos. Com base nessas evidências acumuladas ao longo do tempo, dois cientistas alemães, Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, propuseram, isso aqui já foi quase 200 anos depois do Hooke, tá? 200 anos depois da invenção do microscópio, esses dois cientistas alemães propuseram no século XIX a teoria celular. O que é essa teoria celular? Segundo essa teoria, todo ser vivo é composto de uma ou mais células. Olha isso aqui é a pergunta de prova, hein? O que diz a teoria celular? Ela diz que todo ser vivo é composto de pelo menos uma célula. Todo ser vivo é feito de célula. Essas células realizam atividades que caracterizam a vida. Assim, por ser a unidade constituinte de todos os seres vivos, ó, a célula ela é a unidade constituinte, ela está presente em todos os seres vivos e a menor estrutura capaz de realizar processos característicos dos seres vivos. Então, ela é a menor estrutura que realiza funções específicas dentro dos seres vivos. A célula é considerada a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo. O que é isso? Ela é a unidade, ela é a peça, ela é a coisinha que faz parte, ela estrutura o nosso corpo, ela forma o nosso corpo e ela faz com que o nosso corpo funcione. Tá? As células fazem com que o nosso corpo funcione, desde gerar energia, transformar substâncias, preparar, multiplicar as próprias células, né? Fazer com que o corpo cresça e também reproduzir o organismo. Afinal de contas, células de reprodução, espermatozoide, no caso do homem, óvulo, no caso da mulher, são células reprodutivas, tá? Agora vamos ver aqui, ó, a estrutura da célula. Vamos ver como que a célula é formada? Existem muitos tipos de célula, mas todas apresentam uma estrutura básica formada por... Vamos ver o que eles têm. Eu vou até trocar de cor aqui. Ó. Toda célula tem membrana plasmática,
Toda célula tem material hereditário, que a gente vai chamar de DNA, e citoplasma. Essas três estruturas tem em todas as células, tá? Planta, animal, bactéria, fungo, protista, todos têm, tá? Bom, aí nós vamos ver um de cada vez aqui. Vamos ver primeiro a membrana plasmática. Membrana plasmática. Ela envolve a célula, ou seja, ela fica em volta da célula. É como se ela fosse uma proteção, tá? É uma pelezinha por fora da célula. Controla a entrada e a saída dos materiais, mantendo o meio interno adequado ao funcionamento celular. Então, assim, ó, se uma célula fosse uma casa ela é murada em volta. Os muros seriam a membrana plasmática, tá? Então, a membrana plasmática seriam os muros de uma casa. É no muro que fica o portão, né? Na parte da frente. E o portão é por onde as pessoas entram, as coisas entram e saem, certo? Então, a membrana é uma capa por fora, é uma pele por fora. Transparente, né? Mas é uma pele que fica por fora de cada célula. Agora vamos ver aqui o material hereditário. A gente chama também de material genético. Material genético. Contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo e para o funcionamento do organismo. O que é isso? É nesse material genético que estão as informações de como a pessoa é. Se ela é homem, se ela é mulher, se ela é alta, se ela é baixa, se ela tem a pele mais clara, a pele mais escura, se o olho é verde, se o olho é castanho, o formato do nariz, o formato dos dedos, sei lá, o tipo de cabelo, o formato da orelha, tudo isso, tá bom? E tudo no seu corpo. São as características hereditárias que você herda do seu pai e da sua mãe. Por isso que você é parecido com mais um dos dois, ou os dois, né? Metade dos dois. Você herda dele as características deles. E a mistura das características deles vão formar você. E também é o material genético que cuida do funcionamento do organismo. É nele que está escrito como o organismo funciona e como ele deve funcionar. É como se fosse um manual. Tá? É como se o material genético fosse uma biblioteca onde estão os manuais de funcionamento do seu corpo. Muitos seres vivos apresentam um material genético formado pelo DNA. DNA chama-se ácido desoxirribonucleico. É um palavrão, né? Então, para não falar esse palavrão enorme aqui, desoxirribonucleico, a gente reduz para DNA, fica mais fácil. Nos animais, nas plantas e em outros seres vivos, ele se encontra dentro de uma estrutura chamada núcleo. O DNA fica dentro da célula, dentro do núcleo, ou seja, lá dentro da célula tem um núcleo, e é onde está o material genético, tá bom? Existem alguns seres que não têm o núcleo, são o reino Monera, são as bactérias. As bactérias não têm núcleo, tá? O DNA fica solto dentro da célula. E aí, por último, nós temos o citoplasma. Vamos colocar aqui de vermelho. Ó. Citoplasma. Constituído de um líquido viscoso, é um líquido pegajoso que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas, também chamadas organoides. Então, é um líquido gelatinoso, parecido com um gel, fica dentro da célula e ele preenche a célula. A célula por dentro ela não é cheia de ar, ela não é uma bolha de ar, ela é um material com uma espécie de um gel lá dentro. Esse gel é chamado de citoplasma. E nele fica boiando as organelas, que são estruturas pequenininhas dentro da célula, e cada uma serve para uma coisa. Algumas servem para reproduzir, que são os centríolos, outras servem para gerar energia, que são os mitocôndrias, outros servem para transportar material dentro da célula, que são os retículos. Existem outras que são responsáveis por mandar para fora substâncias, que é o complexo de Golgi. Tá? Então existem vários tipos de organelas dentro da célula, como se fossem pequenos órgãos. Até a palavra organela quer dizer pequenos órgãos. Tá? São componentes que realizam funções específicas dentro da célula. Então, cada um serve para uma coisa. Então, aqui eu tenho uma imagem de uma célula animal, que a célula vegetal ela é um pouquinho diferente. A célula animal, dá para ver aqui, ó, membrana plasmática. É essa pelezinha do lado de fora aqui, ó. Ela está circundando toda a célula, ó. Dá para ver aqui que tem
uma capa por fora. Isso é a membrana, está mostrando aqui a lateral da membrana. Isso é a membrana, é a parede de fora, né, da célula, para que isso separa o lado de fora do lado de dentro, que seriam os muros de uma casa. Dá para ver aqui o núcleo, olha o núcleo da célula. Dentro do núcleo fica o quê? Fica o material genético, material hereditário, aqui dentro do núcleo. Tá? E aí nós temos aqui ó, o citoplasma, vou pintar aqui de vermelho também, o citoplasma é essa parte laranjinha aqui, ó, é o gel que preenche a célula. Aqui dentro está cheio desse gel, preenche a célula toda. E aí dá para ver as organelas, eu vou pintar de verde aqui as organelas. Ó, tem essa aqui esquisitona assim, ó, que ela faz esse formato aqui. Isso aqui é o retículo endoplasmático. Isso aqui é o retículo. Isso daqui, pelo jeito, são os lisossomos. Isso aqui é a mitocôndria, gera energia. Isso daqui, ó, parecendo o símbolo de Wi-Fi aqui, ó, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele elimina para fora substâncias. Tem uns bem pequenininhos aqui, ó, que são os ribossomos. Eles servem para produzir proteína. Aqui dá para ver outro retículo aqui, ó. Outro retículo. E tem mais um retículo aqui, ó. Tem mais um aqui. E tem outro aqui, ó. Outra mitocôndria aqui para gerar energia. E esse aqui é o centríolo, parece um tubo, ó. São os centríolos, são dois. Esses centríolos eles servem para, na hora que a célula vai se dividir em duas, né? Ela vai se multiplicar, ela se divide em duas, são os centríolos que ajudam a fazer isso. Ok? Ok, então a gente entendeu aí como é a estrutura básica de uma célula. Essa é a célula animal. A célula vegetal, ela ainda tem aqui por fora uma capa verde, que é uma capa dura aqui por fora, que é a parede celular, tá? Que a célula animal não tem, só as plantas que tem. Uma capa por fora, ainda fora da membrana, ainda tem uma outra capa chamada parede celular, tá? Existem outras estruturas que só tem nas vegetais, né? Tipo cloroplastos que fazem a fotossíntese, só tem nas células vegetais. Tem algumas bactérias também, tá? Ok, então vamos para a próxima página. O tema 2, aqui nós já estamos na página 158, tá? Terminei, você viu que o tema 1 foi rapidinho, sobre a célula, né? Nós vimos como ela é. Agora vamos ver como a célula se organiza, como elas se juntam para formar outra estrutura que a gente chama de tecidos. Esses tecidos juntos formam órgãos, e os órgãos juntos formam sistemas que vão formar o organismo todo, tá? Então nós vamos ver agora os níveis de organização dos seres vivos. Vamos lá. Começando aqui de novo falando sobre células. Um ser vivo pluricelular, tipo o ser humano, pode ter diversos tipos de células. Ou seja, as células elas não são iguais. Não são iguais. A célula da pele não é igual à célula do estômago, ou à célula do coração, ou uma célula do cérebro. Cada uma é diferente da outra, tá? Ou do músculo. Nos seres humanos, por exemplo, as células do cérebro são diferentes das células dos músculos e também da pele, apesar de apresentarem o mesmo material genético, o mesmo material hereditário. Dentro do núcleo tem o mesmo DNA, igualzinho, só que elas são células diferentes. Células do músculo, células do coração, células do cérebro, da pele, são diferentes. Essas diferenças estão relacionadas com as funções que essas células desempenham no corpo. Ou seja, cada uma faz uma coisa diferente. Célula do músculo é para fazer o braço levantar, o braço se mexer. Do cérebro é para a gente pensar, a gente ter memória, né? Ter consciência. Ou então para produzir um movimento, tomar uma decisão. Células da pele. Células da pele servem para proteger o seu corpo do meio externo. Então cada um serve para uma coisa, cada um tem um objetivo. Aí diz assim, rapidinho aqui um texto aqui no meio, chama O Tamanho das Células Humanas. Embora existam células de diferentes tamanhos, a maioria delas é muito pequena. Imagine a cabeça de um alfinete, que tem 1 milímetro de diâmetro. Se pudéssemos alinhar os glóbulos vermelhos, que são um tipo de célula que tem no sangue, sobre essa cabeça de alfinete, seria possível colocar 125 células uma do lado da outra. Então, se você tem aqui uma cabeça de um alfinete, desenhar só a cabeça do alfinete aqui, ó. Que é a cabeça do alfinete. E aí, a gente pegar as células dos glóbulos vermelhos, né, do sangue, eu teria que empilhar aqui, ó, quanto que falou lá? 125 células aqui, ó.
125 células para eu poder cobrir toda a cabeça do alfinete aqui de um lado até o outro. Eu não vou desenhar 125 aqui, né? Vou fazer algumas aqui, sei lá, umas 30 aqui. Faz de conta que é 125. Para poder ficar em cima da cabeça do alfinete. Tá bom? Aí diz assim, ó. Uma das maiores células do corpo humano é o ovócito feminino. A gente conhece como óvulo. O óvulo feminino, a célula de reprodução feminina. Na cabeça de um alfinete caberiam aproximadamente 10 dessas células. Então, o óvulo é maior, vou fazer de azul aqui. Iam caber mais ou menos umas 10 aqui, ó. 10 células em cima. Ou seja, essa célula reprodutora feminina, o óvulo, ele é muito maior do que as células do sangue. Tá? É a maior célula humana, a célula de reprodução feminina, tá? Bom, aí diz assim, ó, tecidos. Tecidos. O verde. Na maioria dos seres pluricelulares, que é o nosso caso, as células que apresentam estruturas e funções semelhantes estão agrupadas, elas ficam juntas. Então, as células que são parecidas, elas estão juntas. Elas formam os tecidos. Por exemplo, células da pele. Só tem células da pele aqui na pele. Então, elas juntas, elas são todas parecidas. Elas formam a pele do seu corpo, do rosto, aqui do braço. São células parecidas. Então, elas formam o tecido da pele. Né? Nós temos 3 tecidos na pele. Nós temos a derme, a epiderme e a endoderme. Né? E são 3 camadas. Os músculos humanos, por exemplo, são formados por um tipo de tecido constituído por células especializadas em contração e relaxamento. Então, o músculo do muque, que a gente faz muque assim, né? Quer dizer que é fortão. As células que formam esse músculo aqui, que é o bíceps, elas são células que elas fazem isso aqui, elas diminuem e esticam, diminuem e esticam. Quando você faz força, elas diminuem. Quando você relaxa, elas esticam. Certo? Então, elas fazem esse movimento. Isso faz todas elas, trilhões delas funcionando ao mesmo tempo, formam um músculo, tecido do músculo, e faz o músculo contrair e relaxar. Tá? Então aqui, ó, nós temos 2 fotos. Aqui primeiro um pedaço de carne. Pedaço de carne é músculo, tá? Nós temos aqui com um microscópio mostrando como é que fica a estrutura. Parece um tecido que se a gente pudesse aumentar mais, a gente ia ver as células assim esticadas, ó. Tá? Elas são todas esticadinhas aqui. E ela preenche tudo isso aqui, ó. Tem umas células diferentes aqui, mas a maioria são assim, ó, compridinhas assim, e uma grudadinha na outra, tá? São células musculares. Já aqui do lado, nós temos... Tá ruim essa cor de ver, deixa eu colocar vermelho. Desse lado aqui nós temos o tecido ósseo, um osso aqui, ó. E o osso, olha só, o osso ele é duro, mas ele é formado por células também, tá? Então ele tem as células aqui, ó, que formam o osso. Cada bolinha preta dessa aqui está mostrando um pedacinho de uma célula, tá? São um pouquinho diferentes, mas em geral elas são parecidas. Elas formam o osso. Tudo bem? Beleza? Então, células parecidas, que têm a mesma função, elas trabalham juntas formando os tecidos. Aqui eu tenho um tecido muscular e aqui eu tenho um tecido ósseo. Vamos para a próxima página. Agora, os órgãos. Os tecidos compõem os órgãos. Então, tecidos que trabalham juntos formam um órgão. Por exemplo, o estômago. O estômago tem 3 camadas. Uma camada de fora, uma camada do meio e uma camada interna, onde o alimento fica ali, né? São 3 tecidos. 3 tecidos juntos que formam uma bolsa dentro da nossa barriga chamada estômago. Tá? Então, veja bem, as células se juntam para formar os tecidos. E os tecidos se juntam para formar os órgãos. Os tecidos são todos iguais? Não, né? As células são diferentes e os tecidos, então, são diferentes para órgãos diferentes. Então, os tecidos formam os órgãos, que são estruturas com função específica nos seres vivos. O tipo de tecido que compõe cada órgão está relacionado à sua função. Então, os tecidos são diferentes dependendo daquilo que o órgão faz. O coração, por exemplo, ele é um órgão formado por diversos tecidos. Entre eles, o muscular, o tecido muscular. A gente tem um tecido muscular cardíaco, tá? É o músculo do coração. Permite bombear o sangue para o restante do corpo. Certo? Então, nós temos células que formam tecidos que formam os órgãos. E aí, por último, nós temos os sistemas. Os sistemas são formados por órgãos. Vários órgãos funcionando juntos formam os sistemas.
que funcionam de forma integrada para realizar funções. Então, os órgãos trabalham de forma integrada, junta, para determinada função. O sistema cardiovascular, por exemplo, ele possui órgãos, entre eles o coração. Possui veia, possui artérias, né? Veias e artérias, possui capilares. Todos esses, e os próprios sangue, que também é um tecido. Tudo isso junto formam o sistema cardiovascular, que fazem o quê? Faz o sangue circular pelo corpo. Outro exemplo de sistema digestório. Ele é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Fora o fígado e o pâncreas e a vesícula também, né? Que despejam substâncias nesse tubo digestório. Tudo isso junto forma um sistema digestório. São vários órgãos funcionando juntos. Tudo bem? O sistema nervoso, ele é formado por cérebro, medula espinhal, nervos. Tudo isso junto forma o sistema nervoso. São órgãos separados que, trabalhando juntos, formam o sistema nervoso. Tudo bem? Beleza? Ok, é isso. Então, como é que ficou a ordem? Ficou assim. As células parecidas trabalham juntas formando o tecido. Vários tecidos trabalhando juntos formam um órgão. Vários órgãos trabalhando juntos formam um sistema. E vários sistemas juntos vão formar o quê? Vão formar o organismo humano, no caso, ou qualquer outro organismo, né? Aqui nós temos uma imagem de um corpo humano mostrando lá o coração, olha só. Coração aqui, dá para ver, em vermelho estão as artérias e em azul estão as veias. Como elas se espalham pelo corpo, formando o quê? O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório. Tá? Aí nós temos o corpo humano. Dá até para pôr ele aqui embaixo aqui de mim. Ó. Ficou eu com a cabeça de... Sim. Beleza, vamos seguir aqui, ó. Agora aqui embaixo, já finalizando, de olho no tema. Aqui nós temos um gato e alguns órgãos, né? Vamos dar uma olhada? Ó. A imagem abaixo representa a parte da anatomia do organismo de um gato. Observe e escreva, não precisa escrever, só vamos discutir aqui agora, a definição para o organismo. O organismo é o ser todo, tá? Tudo isso é um organismo. O organismo é formado por quê? Pelos órgãos que formam os vários sistemas, né? Olha aqui, o esqueleto. Esse osso aqui, por exemplo, ele faz parte do sistema esquelético. O pulmão faz parte do sistema respiratório. O baço faz parte do sistema de defesa. Ele produz células de defesa para o corpo. Os intestinos fazem parte do sistema digestório. Os rins, que são dois, né? Mas aqui está mostrando um só. O rim, ele produz urina, então ele é do sistema excretório. Aqui essa bola amarela aqui é a bexiga, onde depois a urina vai ser eliminada. Sistema excretório também. Ou excretor, né? Sistema excretor. Temos aqui também o estômago, ó. O estômago está aqui, faz parte do sistema digestório. O fígado faz parte do sistema digestório. Dá para ver aqui ainda o coração, faz parte do sistema cardiovascular. Tem o crânio aqui, ó, faz parte do sistema esquelético. E dentro do crânio tem o cérebro, que faz parte do sistema nervoso. Certo? Então nós temos vários sistemas trabalhando juntos, que compõem juntos o organismo. O organismo é o corpo todo do ser. Nesse caso aqui é um gato. Tudo bem? Beleza? É isso. Então, como é que ficou aqui, ó, o resumão? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Vou fazer de vermelho aqui. As células, elas trabalham juntas para formar os tecidos. Os tecidos trabalham juntos, os tecidos que trabalham juntos formam os órgãos. Os órgãos que trabalham juntos vão formar os sistemas. E todos os sistemas de um corpo vai formar o organismo. Vê se coube aí na tela. Vou puxar um pouquinho para cá. Aí. Certo? Então, olha só. As células, que são as estruturas básicas da vida, aquelas que são parecidas trabalham juntos formando os tecidos. Por exemplo, o tecido muscular. A pele é um tecido, né? A pele de fora, a epiderme é um tecido. Esses tecidos, vários tecidos juntos formam os órgãos. Por exemplo, a pele é um órgão. A pele tem a epiderme, a derme e a endoderme. Então, esses três juntos formam a pele.
é um órgão, certo? E o coração, nós temos vários tecidos. Tem um tecido por fora que forma o coração, tem um músculo, tem um tecido por dentro. O estômago também tem 3 camadas, então formam os órgãos. Vários órgãos que trabalham juntos para um objetivo formam os sistemas. Então nós temos sistema digestório, sistema excretor, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema tegumentar, que é o da pele, né, proteção, sistema de defesa, ok? E aí todos esses sistemas trabalhando juntos, eles formam todo o organismo, o corpo todo. Tudo bem? Beleza? Assim fica a ordem do mais simples para o mais complexo. Ok? Beleza? Então vamos finalizando aí na próxima página. Ok, então para finalizar, pessoal, a atividade dessa semana, eu vou deixar essa tarefa aqui, que é a página 160. Vocês vão só responder, tá? Responda a página toda, só responder no caderno. Aí vocês vão tirar uma foto e vão anexar ali na atividade do Classroom, ok? São 8 exercícios, não precisa copiar o enunciado, só responda no caderno, tira uma fotinha e manda para mim, tá ok? E aí fica assim, então, nós terminamos essa atividade de semana. Essa semana teve feriado, né? Era para eu ter postado na terça, mas aí com feriado, com recesso, a gente não fez. E então vai ficar assim, vou publicar hoje mesmo e você faz na medida do possível aí no dia que estiver mais tranquilo, né? Já que a terça não deu para fazer, faça aí num dia mais tranquilo para você, tá bom? Valeu, pessoal. É isso. Nos vemos na semana que vem com a continuação desse tema aqui, né? Nós vamos pro tema 3, 4 e 5 para finalizar essa etapa. E quando eu terminar essa unidade, vai ter outra avaliação, tá bom? Quem não fez a avaliação ainda, eu já deixei uma avaliação do terceiro trimestre, né? Feito, tá lá no Classroom, entra lá e faz, tá bom? Tem que estudar antes a unidade 6, né? Tem que estudar a unidade 6 para poder fazer, ok? Ok, então é isso, pessoal. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.